Olá, estudantes, eu sou Imaculada Oliveira, professora de língua portuguesa. A gente vai continuar as aulas, né, neste projeto Estudaê, do Governo do Estado do Maranhão, junto com a Secretaria de Educação. Para a aula de hoje, a gente vai trabalhar mais alguns gêneros textuais, gênero oral, formal, debate público regrado, né? Que gênero é esse? Então, primeiramente, a gente vai entender que é um gênero oral, ele é um gênero da oralidade, né? Qual gênero oral é esse? Se a gente for verificar, a gente tem vários tipos de textos que são propícios da oralidade. A gente tem o gênero seminário, a gente tem o gênero entrevista e outros gêneros. E hoje a gente vai trabalhar um gênero que também é da oralidade, que é o gênero oral formal debate público regrado. Às vezes o nome parece assim um pouco confuso, eu não entendo, mas se vocês lembrarem, principalmente na época da eleição, vocês devem entender um pouco, né, daquele momento que tem aquela campanha, que tem os políticos e que cada um fala uma coisa, vão defender seus posicionamentos e ali tem uma organização de quem fala, quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, quem vai refutar, quem vai contra-argumentar. Então ali eu tenho um gênero oral, ele tem uma organização estrutural adequada e ele é um texto, né? Um texto assim como os demais textos. Ele só não é um texto escrito, é um texto da oralidade. Então esse é o gênero formal, debate público regrado. Regrado no sentido de que ele tem a sua ordem, ele tem as suas regras, né? Não é feito de qualquer forma, né? Porque é um texto da oralidade, que cada um fala o que quer, no momento que quer. A gente precisa obedecer à organização dos gêneros textuais e, no caso desse gênero específico, também. Então, a gente vai entender um pouquinho, né, sobre o que trata esse gênero textual. O debate público regrado, né, que é esse texto, esse gênero textual oral, ele é um texto oral formal, né? Então a gente verifica até quando num debate desse que a gente está assistindo, que as pessoas usam uma linguagem formal, eles têm uma argumentação muito boa e é uma característica desse tipo de texto, utilizar uma linguagem formal. Por isso que ele é oral, é formal e em que duas ou mais pessoas, né, apresentam argumentos sobre um tema específico, com regras estabelecidas. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente está nesses tipos de debates, às vezes a pessoa ali está na emoção e acaba que meio que perde o controle e precisa se conter, porque esse texto ele tem umas regras, né? Precisa obedecer às regras estabelecidas. Se não tivesse essas regras estabelecidas, provavelmente ficaria um caos, né? Então é importante destacar isso também, que esse gênero debate público regrado, ele tem essa característica, ele é oral, mas por outro lado, ele é formal, ele tem regras estabelecidas para a interação e o tempo de fala, né? Geralmente tem um tempo, 20 minutos, 15 minutos para cada, aí tem a contra-argumentação, vem a defesa, então tudo é previamente estabelecido, certo? E aí, para a gente continuar um pouco, entendendo mais sobre esse gênero da oralidade, né, esse debate público regrado, é importante a gente entender, se eu tenho esse texto, ele é da oralidade, ele tem essas características iniciais que eu já apresentei, qual é o objetivo desse texto, né? A gente sabe que todos os gêneros textuais, eles foram produzidos, eles foram elaborados com uma finalidade comunicativa. Então, dependendo da finalidade, eu tenho um gênero específico que vai ser mais adequado para eu estar me comunicando. E para o debate público regrado, qual é o objetivo desse gênero, né? A gente vai entender que o objetivo principal desse tipo de texto é defender um ponto de vista, né? Então, quem está ali na frente participando desse debate está ali com a intenção de defender o seu posicionamento, o seu ponto de vista. E convencer a audiência ou um júri sobre a validade do posicionamento apresentado por meio da argumentação, lógica e evidências claras, não apenas apelos emocionais. Então, se vocês lembrarem, se vocês já participaram, assistiram desses debates regrados, vocês vão verificar que às vezes eles estão falando, eles retomam coisas, aconteceu determinada coisa, e aí usam isso para ajudar na argumentação. Não é só falar, né? Eu preciso comprovar, eu preciso ter estratégias para poder argumentar e com isso alcançar o objetivo principal, que é o quê? Defender o ponto de vista para convencer
a audiência ou determinada pessoa ou determinado público que está participando como ouvinte desse debate. Então, a gente tem toda essa organização, essa estrutura, essas regras estabelecidas para as pessoas que vão estar participando de forma ativa do debate conseguir apresentar seu posicionamento, seu ponto de vista, argumentar de forma adequada para conseguir convencer as pessoas sobre o que o seu posicionamento está mais correto, certo? E aí a gente vai entender também que outras características relacionadas a esse debate, né, regrado, em relação às regras estabelecidas, né, que eu já falei, que a gente existe um conjunto de normas que vão ajudar no momento em que esse debate está acontecendo. A gente tem que verifica que essas normas, elas são utilizadas para controlar o tempo de fala, né? Ali quando a pessoa está falando, argumentando, às vezes fica tão emocionado que pode perder o limite e querer falar, mas tem a vez do outro para falar também. Então aqui tem um tempo, se é 15 minutos, ele pode nem ter terminado a sua argumentação, mas se encerrou os 15 minutos, alguém provavelmente vai levantar a plaquinha, vai sinalizar para a pessoa encerrar a sua fala e dar a vez para a outra pessoa e fazer a sua argumentação ou contra-argumentação. Então a gente tem como característica desse debate regrado regras estabelecidas, né, questão do tempo de fala, a ordem das intervenções, né, e as formas de interação. Então, quem vai falar primeiro, quem vai falar segundo, após a primeira pessoa. Então, tudo isso é previamente estabelecido para a gente ter a ordem e ter uma execução de um debate muito bem elaborada, né? Exemplo, direito de resposta, uso de argumento, quem agora que vai argumentar, quem vai contra-argumentar. Então, tudo isso é previamente definido para a gente conseguir obter êxito no momento do debate, tá bom? E também, além dessas regras estabelecidas, esse debate, né, a gente percebe um grau de formalidade muito presente na oralidade no momento da realização desses debates. Por que acontece isso, né? A gente percebe que a linguagem é uma linguagem formal, é uma linguagem clara e objetiva. Por que clara e objetiva? Para ficar mais fácil da pessoa que está assistindo entender e compreender. Usa a linguagem formal, mas de uma forma que seja fácil, clara, fluida para quem está assistindo esse debate, com o uso de termos técnicos quando necessário, né? Então, não é um debate altamente técnico com linguagem rebuscada. Pode sim fazer uso de termos técnicos, mas quando for necessário e coerente para o contexto, para a fala e para o que vai ser apresentado para juntar na argumentação durante esse debate. E aqui a gente ainda, para a estrutura, a gente vai entender que o debate, geralmente, ele é organizado em etapas específicas, né? Eu vou ter pessoas que vão estar participando, que vão querer apresentar seu posicionamento, seu ponto de vista. Quando a pessoa apresenta seu posicionamento, a pessoa vai ter que tentar convencer quem está assistindo, quem está participando desse debate, de que o seu posicionamento é adequado. Então, para isso, a pessoa vai utilizar estratégias, apresentando argumentação, contra-argumentação. Para que essas etapas sejam executadas de forma adequada, a gente precisa seguir regras, né? Precisa seguir etapas que vão sendo realizadas até a gente conseguir fechar toda a ideia, todos os participantes conseguirem ter fala, ter a oportunidade de argumentar e de contra-argumentar. Então, a gente geralmente tem nesses debates uma introdução, né, de ambos os lados. Muitas vezes é uma fala, 1 minuto, 2 minutos, para cada um se apresentar bem rápido. E aí a pessoa tem esse 1 minuto para fazer uma breve apresentação. Esse é como se fosse o primeiro contato, né, essa introdução. Depois desse primeiro contato, aí que a gente vai para as partes mais específicas, né, que vai para o desenvolvimento, para a parte de argumentar em si, né? E aí a gente diz que tem depois da introdução, em que todas as partes vão falar, vão se apresentar, a gente tem a argumentação de cada participante, né? No debate a pessoa fez a sua apresentação geral, cada um se apresentou de forma muito rápida, aí sim vai iniciar a parte de forma mais detalhada, né? Que cada um vai ter a oportunidade de argumentar a favor de um ponto de vista, a favor do seu posicionamento. E aí, depois que cada participante argumenta, às vezes está argumentando, já criticando algum dos participantes que está lá também no debate, vai ter um outro momento que é a refutação dos argumentos contrários, né? Então,
eu fiz um argumento, eu vou refutar o argumento e aí eu vou dando coerência em busca de defender o meu posicionamento. Aí depois que eu tenho a refutação, eu vou fechar, eu vou concluir e o posicionamento final, né? Então aí já é o momento que todo mundo já discutiu, já apresentou, já argumentou, já contra-argumentou, tem gente que já meio que fica assim fora de si, ali descontrolado, porque é um momento de muita tensão. Quando a gente está falando de textos argumentativos, mas na modalidade escrita, a gente consegue ter ali todo o cuidado, escreve, argumenta, mas se contém, né? Porque é uma forma de expor diferente a modalidade escrita. Agora, a oralidade ali é algo ao vivo, né? Então, eles estão participando, se tiver algum problema, alguma informação, algum argumento, contra-argumento que foi apresentado e que a pessoa não ficou satisfeita, ali é o momento que ele vai ter que expressar, né? Ele vai expressar, não vai conseguir se conter, igual se fosse um gênero argumentativo, mas na modalidade escrita. Então, a modalidade oral, ela tem essa questão também, né? Por isso que nesse tipo de texto, a gente tem as regras justamente para que, em situações em que vai fugir a questão emocional, as pessoas vão ter que se conter, vão ter que ficar ali de forma a obedecer a regra desse momento que vai estar sendo realizado esse debate, né? Então, quanto à estrutura, a gente tem como etapas específicas essa que eu citei: introdução, argumentação, refutação, conclusão e posicionamento final, né? Como estrutura geral desse gênero debate regrado. Deixa eu só passar aqui o próximo slide. E é importante a gente entender também, nesse tipo de texto, a questão do papel dos participantes. Eu tenho lá os participantes que vão estar apresentando seu ponto de vista, seu posicionamento e seu argumento, mas eu preciso ter outras figuras ali para estar direcionando o momento que um fala, no momento que a pessoa tem que parar de falar e dar a vez para outra pessoa, o momento da argumentação. Então, a gente tem os participantes que são essenciais para o desenvolvimento e o acontecimento de forma adequada desse debate. E aí a gente chama isso de papel dos participantes, né? E aí a gente tem vários participantes. O primeiro aqui que eu vou destacar é o moderador. Moderador vem de moderar, né? O que seria esse moderador? A gente vai entender que é a pessoa que é responsável por organizar esse debate, né? A pessoa que vai estar na direção, vai estar na frente, os outros participantes vão ter que estar obedecendo aquilo que vai estar sendo direcionado por esse moderador, né? É o responsável por organizar o debate, garantir que as regras sejam seguidas, administrar os tempos de fala e intermediar as interações. Eu estou lá no debate, são 10 minutos, são 5 minutos, eu termino meus 5 minutos e continuo falando. O moderador vai estar lá com a plaquinha. Vai intervir até o momento, porque geralmente eles estão com o microfone, se a pessoa não obedecer, eles desligam o microfone, mas precisa seguir as regras previamente estabelecidas. Então, quem é o responsável por organizar, por estar dando esse direcionamento, é a figura do moderador. Outro papel de outro participante muito importante nesse gênero debate são os debatedores, né? Que são as pessoas ali que estão lá ativas, que estão na frente, que estão em busca de apresentar seu ponto de vista, defender, argumentar e contra-argumentar. Essas pessoas são chamadas de debatedores, que são pessoas que defendem posições distintas, né? Sobre o mesmo tema. Às vezes a pessoa está defendendo um tema com argumentos ótimos e a outra pessoa que está lá está fazendo muitas contra-argumentações, criticando o posicionamento de uma outra pessoa. E aí eles vão ter que ter argumentos coerentes, adequados para que quem está assistindo esse debate tenha informações concretas, reais e informações que vão ajudar a entender se quem está falando está tendo uma argumentação melhor ou não. Vai depender de como essas pessoas, esses debatedores, vão estar lá argumentando, né? Então, é uma figura principal, né? Uma das figuras principais são esses debatedores, porque se a gente não tiver essas pessoas, a gente não vai ter o debate, né? O moderador vai estar ali dando direcionamento, vai estar organizando, mas quem está na frente, que está diretamente relacionado a argumentar, contra-argumentar, a apresentar o posicionamento, o ponto de vista, são os debatedores. Além desses, a gente tem também
a figura da audiência ou os jurados, né? Que seriam essas pessoas? São quem avaliam a qualidade dos argumentos e o desempenho dos debatedores, né? Também é uma figura muito importante ao lado do que a gente chama de moderador. Para a gente entender também, para que a gente consiga desenvolver um bom debate regrado, além dessas regras, né, a gente precisa que a pessoa que está lá, né, debatendo, tenha estratégias coerentes para tentar convencer os ouvintes. E essas estratégias são muito importantes, porque às vezes quem está lá pode até estar falando a verdade, o posicionamento pode até ser o melhor, mas se a pessoa não tiver argumento bom, não souber fazer uma argumentação muito boa, a boa vontade dela por si só não vai garantir que ela tenha um bom destaque nesse debate. Então, em razão disso, a gente destaca aqui para vocês algumas estratégias que são importantes considerar quando a gente fala desse gênero oral, debate regrado. A primeira dela é pesquisa e conhecimento, né? Se eu vou debater sobre um tema, se eu estou lá na escola, se eu estou na sala de aula e o meu professor passa um trabalho relacionado a esse gênero oral debate, eu preciso estudar muito, entender muito sobre o conteúdo relacionado sobre o tema que vai ser debatido lá. Eu posso ter dois grupos de alunos, dois grupos numa turma, um grupo que defende a favor do uso do uniforme escolar e outro que defende contra. E aí eu faço um debate regrado para trabalhar com esse tema. Então, ambos grupos vão precisar conhecer muito bem sobre a temática para poder conseguir extrair argumentos bons para convencer as pessoas sobre o seu posicionamento. Então, uma das estratégias é a pesquisa e conhecimento, né? Argumentos baseados em fatos, né? E dados confiáveis, porque isso passa credibilidade, né? Para quem está participando, para quem está assistindo, né? E ajuda na argumentação. Clareza e coerência, né? Então, uma das estratégias de quem está lá na frente é ter essa clareza, essa coerência, justamente para a apresentação de ideias e de forma clara, bem estruturada. Isso tudo ajuda no momento do debate, torna a informação fluida e os textos, os argumentos ficam coerentes, né? Conforme a pessoa vai falando, se tiver muito claro e com uma coerência bem adequada, tudo fica mais fácil de ser entendido e o poder de convencer fica maior, né? A escutativa, né? Por que escutativa? É importante também, quem está lá na frente participando desse debate, entender o que os outros participantes dizem, né? Eu preciso entender, até para que eu contra-argumente, eu vou precisar entender o que a pessoa está falando, o que ele está colocando contra-argumento, eu preciso entender para eu ter informações mais adequadas para poder refutar e ir contra-argumentando o que foi falado pelo adversário, né? Então, a gente fala que é uma escutativa, entender o que os outros participantes dizem para fazer contra-argumentos mais eficazes. Respeito ao tempo, né? Eu sei que às vezes lá no debate a pessoa quer finalizar uma argumentação, mas o tempo esgotou e infelizmente vai ter que encerrar, porque tem que obedecer às regras. E aí, continuando, a gente tem alguns contextos, né? Tem vários contextos que a gente pode trabalhar com esse debate regrado. A gente pode ter os debates políticos, é o que eu estou usando aqui mais como destaque, porque eu acredito que é algo que todo mundo aqui já assistiu, já participou, então é algo que acho que é mais fácil da gente conseguir contextualizar a respeito desse debate. A gente pode utilizar nos debates políticos, durante as campanhas eleitorais, a gente pode verificar também competições de debates, eventos acadêmicos ou escolares, onde estudantes ou profissionais debatem sobre questões de relevância social, política ou científica. Outro momento também que a gente verifica muito essa questão do debate nos conselhos e assembleias, em reuniões de conselhos, né? A gente verifica também que é possível a gente ter a realização desses debates. E aí a gente tem aqui um texto, só para vocês entenderem, né? Do presidente dos Estados Unidos em 2020, né? Para vocês verificarem um trecho que eu trouxe do debate, para entender um pouco como que acontece, né? Nesse debate oral. Então a gente tem aqui, eu fui presidente que restaurou nossa economia. Quando a pandemia aconteceu, nós colocamos as pessoas de volta ao trabalho, enquanto os outros ficaram de braços cruzados. Tivemos a maior recuperação econômica da história. Mais de 10 milhões de empregos foram recuperados. Então, nesses debates regrados, é muito comum a gente verificar essa presença de retomar coisas, né?
para poder trazer como um foco para a argumentação. E aqui a gente tem a refutação, né, de outra pessoa refutando aquilo que foi falado. Com todo respeito, senhor presidente, o que você chama de recuperação econômica, eu chamo de falha em proteger os trabalhadores. As famílias não receberam o apoio necessário durante a pandemia e os números de mortes poderiam ter sido muito menores se as ações do governo tivessem sido mais rápidas e eficazes. Então a gente já percebe aqui que ele contra-argumenta aquilo que foi falado inicialmente. Isso é muito comum nos debates, né? A gente tem aqui o moderador: senhores, por favor, vamos manter a ordem. Senhor Trump, você tem 30 segundos para responder. Então, o moderador ali tentando regular e organizar a ordem da fala aqui no momento, né? E aqui eu trago um texto para vocês, bem rápido, só para a gente entender. O debate público regrado é uma prática comunicativa que visa a exposição e confronto de ideias sobre temas controversos. Caracteriza-se por seguir regras estabelecidas previamente, garantindo a organização e o respeito entre os participantes. Essa modalidade de debate é comum em ambientes acadêmicos, políticos e educacionais, promovendo o desenvolvimento do pensamento crítico e da argumentação. Então, a gente tem esse trecho aqui só para a gente entender um pouco sobre o debate, e aí eu tenho como enunciado, né? Qual das alternativas melhor descreve o objetivo principal de um debate regrado? E aí eu tenho letra A, o debate regrado, conforme o que a gente discutiu, o que a gente viu, né? E o texto base. Ele tem como característica impor a opinião de um dos participantes sobre os demais. Letra B, promover a discussão desorganizada de ideias para estimular a criatividade. Ou letra C, confrontar ideias de forma respeitosa, seguindo regras estabelecidas, visando ao esclarecimento de temas controversos. Ou letra D, evitar a exposição de opiniões divergentes para manter a harmonia entre os participantes. Aí é importante nesse momento vocês darem uma pausa, voltar no texto, se achar interessante, volta um pouquinho à aula, para poder entender essas características gerais que a gente falou desse gênero debate regrado, para poder chegar ao gabarito da questão. E aí a gente vai observar, né, se vocês verificarem de forma adequada, que o nosso gabarito é a letra C, né, que tem como esse objetivo, como essa finalidade, justamente confrontar ideias de forma respeitosa. Por quê? Porque a gente tem regras, né, seguindo regras estabelecidas, visando ao esclarecimento de temas controversos, né? Então, esse é o nosso gabarito, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão voltar lá no texto para poder estar revisando, mas esse texto é um texto bem legal, porque tende até a nos tirar aquela visão errônea de quando a gente fala de textos orais, são textos informais, e não. Tem vários textos orais que eles são textos altamente formais. A gente tem esse debate regrado, que tem regras, que ele tem os critérios, que tem toda uma ordem estabelecida, e uma das características é que o uso da linguagem, né, é uma linguagem formal. Então, é um gênero textual oral muito importante, que é interessante a gente saber, porque quando a gente está assistindo debate, a gente até entender, né, por que toda aquela organização, porque ele não concluiu a argumentação e teve que cortar porque parou o tempo, né? Porque tem regras e as regras precisam ser estabelecidas. Então, a gente vai encerrar essa nossa aula aqui. Encontro vocês nas próximas aulas.